Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Compartilha, se inscreva, vai lá também, dê uma olhadinha nas nossas outras redes sociais. Amém, graça e paz. Que o Senhor Deus continue abençoando, protegendo, guardando sua família. Que o Senhor Deus continue dando sabedoria, discernimento espiritual, conhecimento da palavra, mais e mais para a vida de cada um de vocês. Você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé e submissão. E é bem pouquinho mesmo. Deus disse a Eva: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Gênesis 3:16. Isso foi uma parte das dificuldades causadas à mulher pelo pecado. E é interessante observar que muitos relacionamentos entre marido e mulher que se apresentam nas Escrituras ilustram a submissão da esposa ao governo do marido. Sara é elogiada no Novo Testamento, uma por sua fé, Hebreus 11:11, que diz assim: pela fé também a própria Sara recebeu poder para ser mãe, não obstante o avançado de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E outra por sua submissão ao seu marido. 1 Pedro 3:5 e 6 diz assim: pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram, outrora, as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando o bem e não temendo perturbação alguma. Nos dias de hoje, pediram a uma esposa que chame seu marido de Senhor seria algo muito difícil. Mas Sara entendeu algo. Ela entendeu tanto o processo de ser uma mulher submissa e obediente ao seu marido, que ela conseguiu ver em Abraão a figura do próprio Deus, a figura do Senhor em sua vida. E isso não é para qualquer mulher. Um sinal de honra e respeito. Uma fala: sim, meu Senhor, que deixa claro que sim, aquele homem era o provedor da casa dela, que sim, aquele homem era o verdadeiro homem de Deus, que sim, aquele homem era um homem que ouvia e obedecia à voz do Senhor. Então, quando Sara entendeu o que verdadeiramente é uma mulher submissa, ela diz: sim, meu Senhor, para o seu marido, como um sinal de honra e um sinal de respeito. Vamos examinar a fonte da fé. A história começou em Ur. Um homem se enchia de repulsa diante da idolatria e do pecado daquela cidade, pois havia conhecido o único Deus vivo e verdadeiro. Gênesis 12, a partir do versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei
os que te abençoarem e amaldiçoarei aos que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as terras, todas as famílias da terra. Armado com essa poderosa promessa, Abrão levantou acampamento e com Tera seu pai, Ló, seu sobrinho e Sara deu início a essa longa jornada. Mudar não é algo fácil. Quando você vai fazer uma mudança, quando você vai mudar de casa, é uma confusão, é uma bagunça sem fim. Até você conseguir colocar cada colher no seu devido lugar, cada copo, cada prato, isso leva praticamente um mês, dependendo da situação. E às vezes você ainda acha coisa para arrumar depois desse tempo. Então, mudar é algo muito difícil. Principalmente quando a empresa de mudança é um camelo. E especialmente quando você nem sabe para onde você vai. Pela fé, Abrão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Hebreus 11:8. Talvez isso bem mais fácil para as mulheres do que para o homem. Sara não é mencionada nesse versículo, mas a sua fé estava ali. Ela sabia que Deus a sustentaria e mostraria a seu marido o lugar que ele havia escolhido para eles. Sara era uma mulher inteligente e capaz. Mas quando se casou com Abraão, ela teve de tomar uma decisão. Nós mulheres precisamos estabelecer como missão ajudar o marido a realizar o propósito de Deus para ele. Isso não é fraqueza. Sara não foi fraca quando seguiu o marido dentro da vontade de Deus para ele. Sara não foi fraca quando o marido disse: levanta acampamento que nós vamos para um lugar onde eu não sei onde é. Sara não foi fraca quando Abrão chegou para ela e disse: olha, você precisa dizer que você é minha prima, porque senão eles vão me matar. Sara não foi fraca quando ela acompanhou Abraão nessa longa jornada. Sara não foi fraca quando essa promessa tão grande diante de Deus chegou ao seu marido. Muitas mulheres têm sabotado o plano divino para o marido, por não estarem dispostas a verdadeiramente se posicionar e crer em Deus, a sua sabedoria. Elas simplesmente não acreditam que Deus use seus maridos para fazer o melhor para a família. Se esquecem que ele é o sacerdote e ela a adjuntora. O pai de Abraão não prosseguiu quando eles chegaram em Harã. Josué 24:2 vai falar que Tera, pai de Abraão, e de Naor habitaram dali do Eufrates e serviram a outros deuses. Com a morte, eu falei prima, né? Abraão disse que era irmã dele, não prima. Perdoe. Obrigada, pastora. Eu tô nervosa. Com a morte de Tera, Abraão, então, aos 75 anos de idade, deixou Harã e foi para a terra que Deus lhe prometera, Canaã. Foi outra mudança, para um lugar desconhecido, mas ao lado dele Sara estava lá. Os dias por vir veriam sua fé severamente testada e sua submissão duramente provada. Vamos ver as contínuas lutas da fé. Muitas das vezes a fé cresce quando está sob ataque. Quem ora para Deus afastar seus problemas pode estar pedindo uma vida espiritual deficiente. Às vezes, esses chamados problemas são exatamente o degrau que precisamos subir para aumentar a nossa fé e confiança na dependência de Deus. Sara não estava acostumada com a vida na estrada. Tinha pouco mais de 60 anos e teve que se habituar com a nova vida, saindo da segurança de sua casa e de sua terra.
Ela seguiu a jornada pela fé, pois não sabia para onde ia, mas conhecia quem tinha mandado. E você? O quanto a sua idade e sua segurança influenciam suas decisões, justificando não fazer coisas ou não tomando decisões certas. Fé é o resultado da obediência, sem saber detalhes ou respostas. A descrição de Sara foi de uma mulher de fé e firmeza, por sua submissão à liderança do marido. Mas Sara, de forma precipitada, convenceu o marido a se tornar pai a partir de sua serva. Ela quis resolver do jeito dela, propôs uma maternidade substitutiva. Quando lemos esse relato, às vezes nós podemos achar até um pouco absurdo. Mas quantas vezes nós temos a mesma atitude e as mesmas decisões que Sara tomou naquele momento? Se não está acontecendo do jeito que eu acho que deve ser, então eu dou o meu jeito. Quantas vezes pegamos aquilo que é bom, que é de Deus, e substituímos por algo passageiro? Quantas das vezes a nossa ansiedade de não querer esperar o momento de Deus nos faz querer coisas, nos faz adquirir coisas, tomar decisões erradas, no momento errado, na hora errada. Da mesma forma, Sara agiu naquele momento. A fé de Sara residia na promessa que Deus tinha feito a Abraão, o qual seria pai de grandes nações. Pela fé, também a própria Sara recebeu o poder para ser mãe, não obstante o avanço de sua idade, pois teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Hebreus 11:11. A fé e a submissão de Sara, mesmo com suas falhas, mas reconhecendo o senhorio do marido em sua vida, fez com que o seu nome estivesse junto aos heróis da fé. 1 Pedro, no capítulo 3, e aqui eu termino, em nome de Jesus, diz bem assim: Primeira Pedro, capítulo 3. Mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedecer à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, a observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como frisado de cabelos, adereços de ouro, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao incorruptível, trajo de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Pois foi assim também que a si mesmas se ataviaram as outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas a seu próprio marido, como fazia Sara, que obedeceu a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós vos tornastes filhas, praticando bem e não temendo perturbação alguma. Maridos, vós igualmente, vivei a vida como do lar, com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês, que a fé, que a submissão esteja implantada como uma semente que dará frutos no coração de cada mulher que está nos ouvindo nesse momento. Que os homens, os sacerdotes da casa, possam verdadeiramente se posicionar diante de Deus, para que a família de cada um de vocês sejam verdadeiramente tocadas, mudadas e transformadas pelo Espírito Santo.
Não esqueça, você está no canal da Missão Ressignificar, gerando uma história de transformação genuína à luz da palavra. Nos acompanhe nas nossas outras redes sociais, amém? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos e bendizemos o teu santo e poderoso nome. Pai, nós te agradecemos por mais oportunidade que o Senhor tem nos dado, Pai amado, de abrir a boca, Pai, e falar um pouco da tua palavra. Quão responsabilidade é, Senhor, falar da tua palavra, Senhor. E nós te agradecemos por isso, por falar e por ouvir da tua palavra, Senhor. Que cada vez mais o Senhor nos capacite, que cada vez mais o Senhor nos desperte, que cada vez mais a nossa fé seja aumentada pelo teu Espírito Santo em nome de Jesus. Que cada vez mais, Pai, os nossos ouvidos possam estar abertos, Pai, para ouvir a tua palavra e entender das tuas escrituras. Que cada vez mais, Senhor amado, as mulheres chamadas por ti, Senhor, possam ser verdadeiramente submissas, Pai amado, à tua palavra, submissas, Pai amado, às tuas escrituras. Que cada vez mais, Pai, as famílias possam ser, em nome de Jesus, preparadas, Pai amado, para os bombardeios, Pai, que o mundo tem se levantado contra, Pai. É em Cristo Jesus que nós oramos, Pai, te agradecemos por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.